Caros alunos, vamos tratar hoje a respeito de temperatura e das escalas de medida de temperatura. Então, o efeito da dilatação térmica dos materiais já é bastante conhecido. Então, por exemplo, na construção de linha férrea, né, na construção de trilhos para transporte ferroviário, por exemplo, né, transporte por trem, os trilhos são colocados de modo a ficar esse pequeno espaço entre um trilho e outro, né? Esse espaço é chamado de junta de dilatação exatamente porque já é conhecido que os trilhos de aço aumentam de comprimento quando a temperatura do ambiente aumenta, né? Mesmo que seja fração de milímetro esse aumento, mas o que ocorre é que os trilhos aumentam mesmo de comprimento durante um aumento de temperatura. E aí o que ocorre? Se não tiver esse espaço para que os trilhos se dilatem, então quando eles se dilatassem, né, iria tocar um no outro e iria deformar, iria sair do alinhamento. Então causaria danos muito sérios aqui aos trilhos e à linha férrea, né? Então é muito importante a presença dessas chamadas juntas de dilatação aí para transporte ferroviário. E não é só em aço não, em pontes de concreto também é bastante comum a gente ver aqui esses espaços entre seções das peças de concreto que têm o mesmo propósito, é porque essas peças durante o dia vão aumentando de temperatura e essas peças de concreto aumentam de comprimento e é necessário que seja deixado esse espaço aqui para que as peças de concreto aumentem de comprimento. Então aqui do lado, por exemplo, a gente vê uma imagem aqui, uma imagem lateral de quando a temperatura é, por exemplo, 20 graus Celsius, a gente tem esse espaço aqui. E quando, por exemplo, a temperatura é mais alta, por exemplo, vamos supor aqui, 38 graus Celsius, então a distância entre as duas peças de concreto já é menor porque aconteceu isso, né? Aconteceu a dilatação, o aumento no comprimento das peças por conta do aumento de temperatura do ambiente, né? E mesmo em pequenas construções, como uma calçada, né, os pedreiros sabem que devem deixar umas divisões, né, que na maioria das vezes é feito com madeira, e essas divisões exatamente cumprem o papel da junta de dilatação, porque o pedreiro sabe que sem essas divisões em uma calçada que for concretada para ficar exposta sob o sol, a calçada vai rachar, porque uma parte vai tender a dilatar, tá certo? E não tendo espaço para onde dilatar, ela vai formar trincas, não é? Vai fraturar a calçada, vai criar rachaduras. Por exemplo, em linhas de transmissão de eletricidade também, os cabos variam de comprimento ao longo do dia. Quando a temperatura deles está maior, está uma curvatura mais acentuada, e quando a temperatura desses cabos está menor, ele está um pouco mais esticado, exatamente porque o comprimento dos cabos varia ao longo do dia. Mas afinal, por que tudo isso ocorre? Isso está relacionado com a própria definição do que é a temperatura. Vou mostrar para vocês aqui uma animaçãozinha aqui. Então, olha, sabemos que toda a matéria é formada de átomos e moléculas e sabemos que essas moléculas elas não estão paradas. Elas, por exemplo, nos sólidos, elas apresentam um movimento que é o movimento vibratório, né? As moléculas ficam vibrando e essa intensidade da vibração depende da temperatura do corpo. Por exemplo, observem aqui esse corpo aqui, eu vou fornecer calor, eu vou aquecer, então observe que esse corpo aumentou de tamanho porque aumentou a agitação das moléculas, tá certo? Em decorrência do aumento de temperatura. Então,
é dessa forma que ocorre, não é, a dilatação térmica nos corpos. Então, olha só, afinal, o que é temperatura? Então, para a física, olha, temperatura é uma medida do grau de agitação das moléculas, né? Então, observem, temperatura está relacionado com o grau de vibração, de movimentação das moléculas. Ok? Então, quanto mais alta a temperatura, maior a movimentação das moléculas. Ok? Mas afinal, como é que a gente mensura, como é que a gente mede, como é que a gente expressa a temperatura? Então, as três principais escalas de temperatura, as três principais unidades de temperatura que usamos são essas três aqui. Essa primeira aqui, a escala Fahrenheit, ela foi criada em 1724 por um físico polonês chamado Daniel Gabriel Fahrenheit. É uma escala que é usada nos países de língua inglesa, já foi mais usada no passado, né, mas hoje basicamente já é usado apenas nos países de língua inglesa. A segunda escala aqui é a escala Celsius. Essa escala Celsius aqui já foi criada mais ou menos 2 décadas depois, em 1742, por um sueco, Andreas Celsius. E para a física, para a ciência, a mais importante das três escalas aqui, essa escala Celsius é a mais usada no mundo, mas para a ciência, a escala mais importante é essa aqui de baixo, chamada de escala Kelvin. Então, o Daniel Gabriel Fahrenheit criou essa primeira escala, o Andreas Celsius criou essa segunda escala. Mais ou menos 100 anos depois, um inglês, William Thomson, ele criou essa última escala aqui, a escala Kelvin. O William Thomson, inclusive, ele criou essa escala baseado no conceito mesmo, na definição de temperatura, né? Então, o William Thomson hipotetizou o seguinte: se quando aumentamos a temperatura de um corpo, aumenta a movimentação das moléculas, então, se eu diminuir a temperatura de um corpo, se a temperatura for reduzindo, vai diminuindo esse nível de movimentação das moléculas, mas isso tem um limite. Eu posso diminuir a temperatura enquanto tiver movimento, mas vai chegar um ponto em que a temperatura vai ser tão baixa que essas partículas, que as moléculas estariam paradas, né? Já diminuiu tudo que tinha para diminuir na movimentação das moléculas. Então, ele chamou essa temperatura de zero absoluto. Então, o zero da escala Kelvin é chamado de o zero absoluto. O que é o zero absoluto? É uma temperatura na qual as moléculas de um corpo já pararam de vibrar. A temperatura é tão baixa que não há mais movimentação nas moléculas. Então, essa temperatura, inclusive na escala Celsius, corresponde a menos 273 graus Celsius. Né? Então, essa é a menor temperatura possível para a matéria. Né? Não é possível baixar a temperatura, não é, além do menos 273, porque a definição da temperatura nos garante que temperatura tem a ver com grau de agitação. E nessa temperatura menos 273, a movimentação das partículas já é nula, o que não é mais possível, então, reduzir a temperatura a partir desse ponto. Né? Então, o William Thomson, não é, pelas suas contribuições para a ciência, ele acabou recebendo aos 68 anos de idade, ele recebeu da coroa inglesa o título, não é, de barão, né, o Barão Kelvin. Né? Então, o William Thomson passou a se chamar de o Lord Kelvin. Então, a escala de temperatura criada por ele, não é, acabou recebendo
não é o seu nome. Então, essas são as 3 mais importantes escalas de temperatura que usamos e a relação entre essas 3 escalas. Observem aqui. Inclusive, é bom que você anote aí essas 2 formulazinhas. Observem aqui. Essa primeira equação aqui relaciona a escala Celsius, olha só, relaciona a escala Celsius com a escala Fahrenheit. Então, esse 5, esse 9 e esse 32 são constantes da fórmula, sempre vão estar aqui. Essa segunda fórmula aqui relaciona a escala Kelvin com a escala Celsius. Ok? Então, vamos, a partir de agora, fazer uns exercíciozinhos para que vocês compreendam como é que acontece aí essa relação entre as escalas. Bom, na nossa primeira questão aqui, diz assim: nas lâmpadas de filamento de tungstênio, a temperatura do filamento atinge 2.500 graus Celsius. Determine o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit. Então, observem, o valor que foi dado aqui é 2.500 graus Celsius. Ok. Observem que esse valor que foi dado está em qual escala? Na escala Celsius. E ele pediu que transformássemos para qual outra escala? Para a escala Fahrenheit. Então, o primeiro passo é fazer isso. É identificar quais são as 2 escalas envolvidas no problema. Então, vamos lá. Vamos resolver agora a questão. Deixa eu botar umas divisões aqui. Então, vamos lá. Se são essas 2 escalas envolvidas, vamos usar C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. O valor que foi dado, que foi 2.500 graus Celsius, está na escala Celsius. Então, tem que ser substituído no valor do C. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 2.500 sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Próximo passo, como é que eu vou proceder daqui para frente? Tem 2 caminhos. Quando chega nesse ponto, ou você usa logo produto dos meios pelo produto dos extremos, multiplicando assim e assim, ou então a gente faz a divisão, né? Nesse caso aqui, é fácil fazer a divisão aqui do primeiro membro, né? Então, vamos fazer logo. Ó. Vamos dividir 2.500 por 5. Ora, 25 por 5 dá 5, né? Com 2 zeros fica 500. Então, vai ficar assim. É igual a F menos 32 sobre 9. Embaixo desse 500, como não tem nada, vamos considerar 1 e agora sim, vamos aplicar produto dos meios pelo produto dos extremos, né? Então, vamos lá. 1 vezes F menos 32 é F menos 32 igual 500 vezes 9. Olha só, 9 vezes 5 é 45. Com mais 2 zeros, fica 4.500. Já terminou? Não. Olha só, eu quero saber o valor de F, porque ele pediu para encontrar o valor em Fahrenheit. Então, eu tenho que deixar F sozinho no primeiro membro. Então, o que eu vou fazer com esse menos 32? Mandar ele para o outro lado, certo? Trocando de sinal. Então, como é que vai ficar agora, então? Vai ficar F igual a 4.500 mais 32. Então, claro, F será igual a 4.532 graus Fahrenheit. Então, essa
é a resposta aí da nossa primeira questão, certo? Então, bem tranquilo, 4.532 aqui, ó, graus Fahrenheit, portanto a letra B. E vamos lá para a próxima. Perdão. Então, aqui na segunda questão, deixa eu botar de novo aqui as nossas divisões aqui. Observem que aqui na segunda questão, o valor que ele deu foi em Fahrenheit. Olha só. Diz assim, um viajante ao desembarcar de um avião no aeroporto de Londres, verificou que a temperatura indicada em um termômetro era 14 graus Fahrenheit. Então ele deu um valor em Fahrenheit e pediu em qual outra escala? Na escala Celsius. De novo, a gente vai usar a mesma fórmula, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. E agora vamos fazer a substituição. Esse valor que foi dado aqui, que foi 14, aqui, ó, 14 graus Fahrenheit, se o valor é em Fahrenheit, tem que ser substituído no lugar do F. Então teremos C sobre 5, vai ser igual a 14 menos 32 sobre 9. Bom, então vamos lá. Vai ficar assim, ó, C sobre 5 é igual. Quanto é 14 menos 32? Então, 14 menos 32 dá menos 18, não é isso? Então tá aqui, ó, menos 18 dividido pelo 9. E agora, faz como para encontrar aí o valor do C? Como eu falei para vocês, quando chega nesse ponto, tem dois caminhos. Ou usa logo o produto dos meios pelo produto dos extremos, ou então divide. A gente faz o que for mais fácil, né, naquela situação. Nesse caso aqui, vamos dividir, porque é bastante simples aqui dividir 18 por 9, né? Dá 2 negativo. Então vai ficar C sobre 5 é igual 18 por 9 dá 2, só que 2 negativo. E agora faz o que? Coloca 1 no denominador, para a gente fazer agora produto dos meios pelo produto dos extremos, né? Então teremos agora aqui, ó, vou logo passar aqui por outro lado, C vezes 1 é C. Igual, aí 5 vezes menos 2 dá menos 10, né? Menos 10 graus Celsius. Então, essa é a resposta aí da nossa segunda questão, certo? Então é isso, gente. Olha, funciona dessa maneira, tá certo? Deixa eu ver aqui como é que é a terceira. Ó, a terceira de novo é dado um valorzinho aqui em Fahrenheit e pergunta aqui o resultado em Celsius, tá certo? Vocês podem aí anotar essa questão aí para encontrar o resultado aí. Deixa eu logo ver logo a próxima aqui. Tá. A quarta ele diz o seguinte: a temperatura de um gás é de 127 graus Celsius. Na escala absoluta corresponde a, afinal, qual das três é chamada de escala absoluta? A escala absoluta é a escala Kelvin, né? Então, significa o quê? Que nessa questão aqui está envolvida a escala Celsius e a escala Kelvin, né? Então, ó, vamos usar então a formulazinha aqui. Deixa eu mudar aqui a cor. K é igual a C mais 273. Por que agora é essa fórmula? Porque agora ele deu o valor em Celsius e está perguntando
o correspondente é em Kelvin, né? A escala absoluta é a escala Kelvin. Então vai ficar assim, K será igual. Qual é o valor em Celsius? 127. Mais 273. E aí, deixa eu só botar aqui 127 mais 273. Vamos ver aqui quanto é que dá aí. 7, 3, 10. Vai 1. 1 e 2, 3. 3 mais 7, 10. Vai 1 de novo. 1 com 1, 2. 2 com 2, 4, né? Então, na escala Kelvin, esse resultado é 400 Kelvin. Um dado importante que você precisa lembrar é que na escala Kelvin jamais encontraremos uma temperatura negativa. Na escala Celsius tem valores negativos. Na escala Fahrenheit tem valores negativos. Mas na escala Kelvin não. Não há temperatura negativa porque o menor valor possível, não é, para a temperatura de uma substância, a menor temperatura possível na escala Kelvin já é o zero, né? Então não há nenhuma temperatura abaixo de zero na escala Kelvin. E aí, ó, eu vou logo mostrar aqui essa última questão, um pouquinho diferente aqui das outras. Vamos ver aqui. Ele diz o seguinte, nessa sexta questão. Diz assim, uma temperatura na escala Fahrenheit é indicada por um número que é o dobro daquele pelo qual ela é representada na escala Celsius. Ok? Essa temperatura é. Então, observem. Ele não deu um valor para que transformemos, ele só deu uma relação entre as duas escalas, a Celsius e a Fahrenheit. Então, ele disse que há um valor na escala Fahrenheit que corresponde ao dobro daquela temperatura que é representado na escala Celsius. Então, ele disse que existe um valor de F que é o dobro de C. Então, eu escrevo assim, ó, F é igual a 2C. Eu deixo isso daqui guardado. Agora, como as duas escalas envolvidas, de novo, é Celsius e Fahrenheit, então vamos escrever C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Bom, e onde tem a letra F, no lugar do F, eu vou colocar 2C, porque ele disse que o valor em Fahrenheit é o dobro do valor em Celsius. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, C sobre 5 vai ser igual. No lugar do F, vou colocar 2C menos 32 sobre 9. E observem que aqui não dá para fazer divisões, né? Então, a gente vai logo aplicar produto dos meios pelo produto dos extremos, né? Propriedade fundamental das proporções. Então, vamos lá. C vezes 9, 9C. Igual. Agora, olha, o 5 vai multiplicar todo mundo aqui, né? Então, a gente vai usar um parêntese aqui, vai ficar assim, ó, 5 vezes, abre parêntese, 2C menos 32, fecha parêntese. Então, teremos que 9C será igual, vamos lá, ó, lembram, propriedade distributiva que o pessoal chama por aí de chuveirinho, multiplica pelo primeiro, multiplica pelo segundo. Então, vamos lá, 5 vezes 2C dá 10C, menos 5 vezes 32
5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 3, 15. 1, 16. É 160. Ok. E agora, para continuar, o que a gente precisa fazer aqui? Reunir tudo que está ao lado de C no primeiro membro, número sozinho no segundo membro. Então eu pego esse 10C que está no segundo membro, mudo ele para cá para o primeiro membro, ele vai trocar de sinal, né? Vai ficar como agora? Vai ficar 9C menos 10C igual a quanto? Observe que esse 160 é negativo. Como ele não muda de lado, ele continua menos 160. E 9C menos 10C dá menos 1C. Então, menos 1C igual a menos 160. E agora, o que eu faço? Bom, a gente multiplica os dois lados por menos 1, já que a letra que eu procuro aqui está com um coeficiente negativo. Multiplicando os dois lados por menos 1, vai ficar os dois lados positivos. A gente vai ter que o C será igual a 160 positivo. Esse 160, se é um valor de C, então ele é dado em grau Celsius, né? Então, essa é a resposta aqui dessa sexta questão, ok? Gente, então, muito obrigado pela atenção, tá certo? Um grande abraço, até a próxima, tchau!